E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou resolver a questão número 18 da prova versão A, AFA 2020, certo? Prova da AFA chegando aí, vale a pena a gente revisar algumas questões aí com vocês. Então segue a vinheta e bora comigo! Bom, meus queridos, então a questão de número 18 da prova da AFA, ela falava para nós o seguinte, vamos descer aí e vamos fazer a leitura juntos, ok? Então ele fala assim, considere no plano de Argand-Gauss a região S formada pelos afixos, certo? Os pares ordenados, que representam aí os números complexos, no plano de Argand-Gauss, dos números complexos e igual a x mais yi, em que raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Beleza, seja S... tá? A intersecção, um sistema, né, formado pelas regiões módulo de z menos 1, módulo de z menos i maior ou igual a 1, módulo de z menor ou igual a 2 e a parte real de z menor ou igual a 0. Analise cada proposição abaixo quanto a ser V de verdadeira ou F de falsa. E aí nós temos 3 itens a analisar nessa questãozinha aí. Vamos ver o primeiro item, o que ele fala para nós. A área de S é maior que 4,8 unidades de área. UA, unidade de área. Bom, senhores, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o desenho para representar essa região S que está mostrada para vocês aqui de módulo de z menos i, maior ou igual a 1, módulo de z menor ou igual a 2. Toda essa parte que satisfaz ao mesmo tempo. Perceba que nós temos um sistema, para daí nós podermos calcular, resolvermos esses itens aí. Beleza? Então eu vou montar aqui no quadro, vou apagar e a gente vai desenhar essa região. Show? Bom, pessoal, então o que eu fiz? Tudo aquilo que estava ali dentro no sistema, nosso sistema de inequações, tá? Eu vou resolver separadamente e aí a gente vai colocar aqui no nosso plano de Argand-Gauss, onde nós temos aqui o nosso eixo imaginário e aqui o nosso eixo dos números reais. Tudo bem? Bom, quando eu coloco módulo de z menos i maior ou igual a 1, o que eu quero dizer? Lembrando que z, ele falou para nós que pode ser escrito na forma x mais yi. Então, se a gente colocar daquela maneira, x mais yi menos i em módulo maior ou igual a 1, perceba aqui o seguinte, ó, nós podemos colocar o i em evidência. E aí você vai ter aqui essa escrita da seguinte forma, módulo de x mais, colocando o i em evidência, nós podemos escrever assim, ó, y menos 1 vezes i módulo. Tudo isso maior ou igual a 1. Show de bola! Mas o que é o módulo? Você lembra da fórmula do módulo de um número complexo? Módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. No caso aqui, quem está fazendo o papel do a é o x e o b é o nosso y, certo? Ok? Então, essa aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então a gente pode dizer o seguinte, que o módulo de z nada mais é do que a raiz quadrada de... Ali ficou assim, ó, x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado e tudo isso maior ou igual a 1. Se a gente levar os dois lados ao quadrado, nós vamos ter essa relaçãozinha aqui, ó. Nós podemos dizer o seguinte, que x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é maior ou igual a 1 ao quadrado. E você está reconhecendo essa equação que a gente gerou. Isso aqui representa o quê? Qual forma geométrica? Representa um lugar geométrico chamado circunferência, certo? Então nós podemos representar uma equação de circunferência centrada em 1, na raiz aqui, ó, 0, no caso em x, e 1 no y. Então imagine uma sequência e aqui está a parte do raio, o raio elevado ao quadrado, ó, 1 ao quadrado. Então se eu fosse representar isso aqui, ó, o centro dessa circunferência estaria em 0 e 1. Aqui estaria o centro. E o raio dessa circunferência, raio seria unitário. Então nós faríamos uma circunferência aqui, ó, representando aqui a de raio 1. Essa região aqui é a região representada pelo lugar geométrico que a gente chegou aqui nesse momento. Como eu quero maior ou igual a 1, é toda a região que está externa a esse desenho. Beleza, então a primeira equação aqui já está representada, a primeira parte. Depois nós vamos verificar a intersecção entre esses 3 momentos. Agora perceba, z menor ou igual a 2, módulo de z menor ou igual a 2.
Então, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, já estou colocando no lugar do módulo, menor ou igual a 2. Se nós elevarmos os dois lados ao quadrado, teremos que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 2 ao quadrado. Você reconhece isso aqui também como uma equação reduzida de uma circunferência de raio 2 e centrada na origem, centrada em 0, 0. Então, imagine uma circunferência com centro de 0, 0 e raio agora 2, certo? Raio 2, então ela vai passar exatamente aqui, ó. Vai passar exatamente aqui por menos 2, vai passar aqui por 2. Certo? Vamos tentar fazer aqui um esboço, mais ou menos. Então ela vem até o menos 2, a mão livre aqui não é muito simples. Então fica um desenho mais ou menos assim. Só que aqui está dizendo menor ou igual, então ele está nessa região interna. Na região interna. Externa roxa e interna preta. E aí temos o último momento que ele fala assim, a parte real tem que ser menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0, a parte real, o eixo x daqui da esquerda, ó, de 0 para a esquerda. Então nós vamos delimitar aqui essa região daqui para cá. Então nossa região que está sendo procurada, a região S, é essa região aqui, ó, que eu estou rachurando. Apenas essa regiãozinha aqui. Então aqui está a nossa área S. Beleza? Agora fica mais fácil para a gente efetuar os cálculos. Então vamos fazer aqui, ó, aqui nosso S, o nosso S procurado. Agora ficou muito mais simples, assim que a gente representou o nosso sistema de inequação, podemos fazer o cálculo do primeiro item. O que ele dizia lá para nós no primeiro item mesmo? A área é maior que 4,8 unidades de área. Será que é maior do que 4,8? Como é que a gente vai calcular essa área aí? Então, nós podemos fazer o seguinte, ó, nós temos aqui um semicírculo, certo? E descontar a área de um outro semicírculo aqui. Um semicírculo de raio 2 menos um semicírculo de raio 1. Então aquela área, a área S, podemos dizer que vai ser πr ao quadrado sobre 2, área de um semicírculo, menos πr ao quadrado sobre 2. Então vamos trocar os valores de r, nós temos aqui o raio maior vale 2, então vai ficar π vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos π vezes 1 ao quadrado sobre 2. Teremos que essa área da região S vai ficar igual a 4π divididos por 2 menos π sobre 2. Beleza? Podemos colocar o π em evidência aqui. Vai ficar assim, ó, π sobre 2 que multiplica 4 menos 1. Ou seja, π sobre 2 dá, vamos aproximar, né? 3,14 sobre 2, 1,57. 1,57 que vai multiplicar 3. Quanto será que vai dar esse valor aproximado? Então, 3 vezes 1,57. É essa continha que nós temos que fazer. Vamos fazer aqui no cantinho. 1,57 vezes 3. 4,71. Então, a área dessa região S é 4,71 aproximadamente unidade de área, sendo inferior a 4,8, como ele está falando no primeiro item. Show de bola? Beleza? Vamos então agora para o nosso segundo item. Pessoal, próximo item, então, vamos lá. A gente vai aproveitar esse desenho que eu fiz aqui. O próximo item, então, já vimos que esse primeiro é falso, eu deixei agora aqui escrito, tá? A área DS é maior que 4,8, chegamos a 4,71. Vamos ver o segundo item. Ele fala assim para vocês. Se K é o elemento de S de menor argumento, o que significa menor argumento? Menor ângulo formado aí com o menor módulo, menor vetor, tá? Menor ângulo partindo da origem aí, tá? Então qual será? Ele fala assim, então K vezes I. Se você dizer que K é esse número, então se você multiplicar por I, rotacionar ele, será que sempre ele vai pertencer aí a S? Verdadeiro ou falso? Bom, pessoal, então primeiramente o cara que tem menor ângulo que pertence à nossa região, onde eu estou fazendo de vermelho aqui, ó, esse cara pertence aqui, ó, ele está bem no limite da nossa região, ele é o cara que tem menor ângulo. Como é que eu sei que ele tem o menor ângulo? Ele é o ponto que tem o menor ângulo, porque a gente mede o argumento aqui, ó, igual lá na trigonometria, igualzinho, no sentido anti-horário, o menor ângulo seria o primeiro ponto que pertence a essa região. Esse primeiro ponto ele está exatamente sobre esse eixo aqui e nós temos que esse ângulo aqui seria de 90 graus. Quem seria esse ponto? Ó, aqui é 2, né? 2 na parte imaginária,
certo? E na parte real é 0. Então aquele número ali, o nosso valor de k é como se fosse esse número aqui, ó. 0 mais 2 vezes i. 0 mais 2 vezes i. Ou seja, 2i, né? Se a gente multiplicar, fizer k vezes i, teremos o seguinte, 2i vezes i. Lembre-se, i vezes i é i ao quadrado. Então você vai ter 2i ao quadrado, e ao quadrado vale menos 1. Então nós temos que 2 vezes menos 1 vai ser menos 2. Que número que é, então, k vezes i? Vai ser menos 2 mais 0 vezes i. Se nós representarmos esse afixo, é como se eu estivesse representando aqui, ó, no eixo x vale menos 2 e no y vale 0. Então esse pontinho aqui, ó, ele ainda pertence à região S. Ela está no limite aqui da nossa região achurada. Então esse item está ok, pertence mesmo, verdadeiraço. Então item 2, verdadeiraço. E aí a gente já vai finalizar, desce aí o item 3. Olha só o terceiro item dessa questão. Todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S. Você lembra o que era o conjugado de um número complexo? Então vamos lá. Quando você tem um número complexo Z na forma x mais yi, o conjugado, tem o Z, x mais yi. O conjugado a gente vai representar com uma barrinha em cima e nada mais é do que x menos y vezes i. Então a gente troca a parte aqui, ó, imaginária, a gente troca o sinal da parte imaginária. Ele está falando que todo S pertencente a Z possui seu conjugado em S. Se eu pegar qualquer afixo, qualquer par ordenado que está nessa região, se eu pegar o conjugado, ele está dizendo que vai estar dentro. Será? Se eu pegasse um número, por exemplo, ó, vou pegar como exemplo aqui, ó, esse pontinho aqui. Que número que é? Que par ordenado é aqui? Aqui eu estou representando o ponto, o afixo, tá? O afixo 0 e menos 1. Que se a gente for representar na forma algébrica de complexo, é como se fosse 0 igual a z igual a 0 menos 1i, certo? Se eu perguntar qual é o conjugado desse cara, o conjugado desse cara vai ser 0 mais 1i. Ou seja, o afixo dele estaria aonde? Estaria exatamente nessa região, nesse par ordenado aqui, ó, 0 e 1. 0 e 1, ó, 0 e 1 estaria aqui. Esse carinha aqui não pertence a S. Então não posso dizer que é todo Z pertencente a S. Esse item vai ser para nós falso, meus queridos. Então nós temos apenas uma verdadeira. Vamos ver qual é a resposta aí? Desce aí as respostas que nós temos. Então vai ser aí a letra A, tá? Letra A que diz apenas uma alternativa verdadeira para nós. Show de bola, moçada? Então beleza, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos aí que vão prestar a provinha da AFA. Essa semana é a prova, né? Tá chegando. Então, até o próximo vídeo. Vamos seguir aí com a resolução comentada da AFA. Um grande abraço. E se você quiser, assista os desafios propostos aqui no canal também. Tem vários desafios interessantes que eu coloco no Instagram, mas são questões bem puxadinhas de análise combinatória que eu estou fazendo nesse momento e tem DPA lá e tudo mais. Se você curtir também, questões de alto nível, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!